Como será viver no céu? É uma situação nova, impensada por nós, mas no céu a coisa que a gente já tem certeza é que a visão de Cristo vai ser imediata. Só que tem um porém, nós não estamos preparados para essa visão. Hoje nós vemos a Cristo pela fé, e como está registrado em 1 Coríntios 13:12, nós olhamos para Cristo, nós vemos a Cristo como quem olha por espelho, não vê diretamente a pessoa de Cristo. Em 1 João, ele, capítulo 3:2, ele nos afirma que hoje nós vemos como por sombra, mas o veremos face a face lá no céu, né? Por isso é necessário que nós tenhamos um corpo glorificado após a nossa ressurreição, para que nós possamos estar na presença de Cristo e possamos não apenas ver a pessoa de Cristo, mas compreender, porque será tudo novo para nós, né? A gente vê que nós somos incapazes de suportar essa visão do Cristo glorificado com o nosso atual corpo, com as nossas atuais limitações. Exemplos disso que nós temos é como ocorreu na transfiguração. Estava ali Pedro, João e Tiago com Jesus no monte e apareceram ali para eles, juntamente com Jesus, Moisés e Elias, e em certo momento o corpo de Cristo resplandecia e eles ficaram meio perturbados com aquela visão, a ponto de Pedro soltar a frase: "Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias", mas ele não sabia o que estava falando. A mesma coisa aconteceu também com Paulo, quando ele seguia a estrada para Damasco, em perseguição à igreja, ainda era conhecido como Saulo, né? E ali apareceu em uma visão a pessoa de Jesus numa luz que ele caiu por terra, inclusive ficou com os olhos escurecidos e ouvia a instrução, né? E Deus falando com ele, Jesus falando com ele: "Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão." E a partir de então Paulo foi tomado por Deus. Paulo se converteu ali e foi levado para que pudesse receber a instrução do Evangelho. Igualmente nós temos a visão de João no Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos, exilado ali, e teve a visão do céu. Ele teve a visão de Cristo e ele caiu no chão como morto. E o próprio Jesus colocou a mão direita sobre ele e fala: "Levanta, João." E então ele ficou transtornado com aquela visão. Nós, no nosso corpo humano terreno, não somos capazes de suportar a visão de Cristo, essa visão maravilhosa, glorificada. Mas no céu nós vamos ter essa capacidade, não só de ver a Cristo, mas compreender toda a extensão, toda a magnitude da sua glória. Não será apenas uma visão ocular, será uma visão acompanhada de entendimento, mas para isso nós precisamos ser transformados. Essa visão que temos hoje, ela é absolutamente inadequada para esse propósito de estar convivendo com o Senhor eternamente no céu. Nós temos aqui um exemplo também, como acontece. Se a gente olha lá no Evangelho de João, no capítulo 1, de 5 a 10, lemos o texto. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
A gente vê que o mundo natural é incapaz de ver a Cristo, não só fisicamente, não só glorificado, como sequer pela fé. Não consegue ver a Cristo. É impossível para o homem natural, caído no pecado, enxergar a Cristo. Por isso se diz que o homem vive em trevas, sendo Jesus a luz do mundo. Mas depois de convertidos, depois de transformados em crentes, depois de salvos pela graça do Senhor Jesus, aí sim nós passamos a ver a Cristo com os olhos da fé. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Está lá em Hebreus 11, versículo 13. Leamos o texto. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, o homem, depois que é alcançado pela graça salvadora de Deus, que recebe a fé salvadora, ele então passa a crer na palavra, e a partir da palavra, das promessas, ele vê Cristo, ele vê o ungido, ele vê o Cordeiro, ele vê o enviado de Deus, o Filho de Deus, pelos olhos da fé. Assim foi com todos que viveram no Velho Testamento, que aguardavam a revelação da promessa do Redentor que se deu finalmente em Cristo, quando ele veio e foi crucificado. E nós que vivemos após o advento de Jesus, nós cremos pelo que ouvimos dos testemunhas, né, do Velho Testamento que prometia Jesus, do Novo Testamento que falou do Jesus que veio e das promessas da vida no céu. Nós cremos então pela fé, nós olhamos com os olhos da fé, ainda que não vendo, cremos. Mas posteriormente no céu, essa situação ainda vai mudar, né? Em 1 João 3,2, vamos reler esse texto que é interessante, é importante. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós podemos perceber aqui como que uma gradação, uma evolução, uma alternância de condição. No mundo, o homem natural é cego, não vê a Cristo. No mundo, o crente vê a Cristo pela fé. E no céu, veremos a Cristo face a face. A aparência de Cristo, como será? É muito difícil a qualquer pessoa poder afirmar como é a aparência de Jesus ressurreto e glorificado. Nós o veremos no céu, nós teremos a visão face a face de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus homem, no céu, mas ninguém pode afirmar com certeza como ele é. Nem aqui na terra se pode afirmar. Depois que Jesus ressuscitou, nós temos algumas situações interessantes que dizem respeito à sua aparência física. Vamos ver 3 exemplos, 3 textos que nos falam a respeito dela. A primeira passagem diz respeito aos caminhantes de Emaús. Eram discípulos de Jesus, estavam em Jerusalém, acompanharam os acontecimentos, a prisão, a condenação, a crucificação de Jesus e, desapontados, tristes, eles decidiram retornar para a sua terra, Emaús. No meio do caminho, Jesus, já ressurreto, aproximou-se deles e foi caminhando com eles e foi-lhes falando do reino de Deus. Ao chegarem no seu destino, eles sentaram para comer e Jesus com eles, eles ofereceram alimento a Jesus, o pão, e quando Jesus partiu o pão, então abriram-se os olhos deles e eles viram que aquele homem que andou com eles era o Jesus Cristo ressurreto,
Mas eles eram discípulos de Jesus, viviam com Jesus, andaram com Jesus e não o conheceram? É porque aquela figura física necessariamente já não é igual àquele Jesus antes da crucificação. Outro evento interessante é quando Jesus apareceu à beira do mar, já ressurreto. A mesma coisa, os apóstolos desiludidos, entristecidos com a morte, vou pescar, e saíram para pescar e passaram a noite toda pescando, tentando pescar, porque não pegaram nada, e retornaram para a margem, e quando se aproximavam da margem, havia alguém na beirada da praia, um homem, que gritou para eles: e aí, o que pegaram? Não pegamos nada. Falou: lança a rede à direita do barco. Não, mas nós não pegamos nada, viramos a noite inteira pescando. Lança a rede à direita do barco. Eles lançaram a rede, e quando lançaram a rede quase se arrebentava de tantos peixes. Então João falou: é o Senhor. Pedro, afoitamente, como é natural dele, pulou na água e veio nadando em direção à praia. E quando eles chegaram na praia, Jesus estava assando um peixinho ali, eles assentaram e comeram com ele. Mas diz o texto da palavra que nenhum deles ousava perguntar quem ele era, porque sabiam que era Cristo. Mas como assim não ousavam perguntar quem ele era se eles andaram com Cristo 3 anos? Será que eles esqueceram de quem é Jesus em poucos dias? Claro que não. Aquela pessoa ressurreta não é necessariamente a mesma figura que eles viram antes da crucificação. Um outro exemplo também bem interessante é a visão de João no Apocalipse, quando foi a ele apresentado o livro que estava selado e que não havia quem pudesse abrir o selo. Então ele teve a visão no meio dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de um cordeiro com 7 chifres, com 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas como assim? Jesus é um homem. Como é que no céu ele viu um cordeiro, chifre, 7 olhos? Que pessoa é essa que ele viu no céu? Então, é impossível para qualquer pessoa afirmar sobre a aparência de Cristo. Seria uma ousadia, uma leviandade fazer isso. Mas que nós o veremos face a face, nós o veremos.